Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Tarô das 9. Eu me chamo Andréia de Lucas e você está no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida com o tarô. Hoje o tema que eu trouxe pra gente conversar é: minha família não aceita que eu jogue tarô. Olha só que interessante o paralelo que me veio na hora que eu estava assim, escrevendo, né, os tópicos que a gente ia discutir aqui. Eu pensei que como o tarô é próximo a gente, né? Porque tudo que a gente passa no nosso dia a dia, né, seja preconceitos, seja proibições, seja pessoas, né, que não nos apoiam, vergonha, medo, o tarô passou por isso tudo ao longo desses 600 anos que ele vem nessa estrada. Durante que ele vem nessa estrada, desde quando ele surgiu nesse mundo, desde quando ele nasceu, né? Para quem não sabe, o tarô ele é um dos oráculos mais jovem que nós temos, né? O tarô ele só tem 600 anos e ainda tem um longo caminho pela frente, né, para desenvolvimento. E nesse pouco tempo ele já sofreu de tudo, né? Já sofreu difamação, calúnia, já sofreu perseguição, já foi condenado penalmente. Pessoas ainda olham torto para ele, ainda olham de forma preconceituosa. Então ele vem assim muito mais próximo da gente do que a gente imagina. O tarô ele aborda temas do nosso cotidiano, né? Nada mais, nada menos do que acontece com a gente. E não serve só para o tarô. Eu acho assim, essas conversas que a gente vem tendo muito interessante, porque a gente traz para falar do tarô e ao mesmo tempo a gente está falando da nossa vida. Então, dá para refletir em todos os setores da nossa vida. Dá pra gente pegar aquilo e começar a desenvolver um pensamento diferente, né? São coisas para analisar. Bom, pelo menos é isso que eu tento trazer aqui. Mensagens que agreguem, né? Mensagens que te transforme a sua vida, né? Seja seu pensamento, sua atitude, enfim, é algo para transformação, né? E transformação pra gente, né, nessa terra, nesse mundo, é evolução. E aí, como o assunto é família, né, a questão é: o que é família, né? Quem é a família? Qual é o núcleo familiar? Antigamente, nos tempos atrás, né, as famílias eram clãs enormes, né? A gente vê muito nesses filmes de máfia, né? Família italiana, enfim, são famílias imensas e muitas vezes moram até debaixo do mesmo teto. Mas família agora, mais recente, a família do jeito que nós aqui conhecemos, né? Já para esse milênio, a família é quem mora com a gente, é quem convive com a gente. Então é assim, se eu moro com meu pai, com a minha mãe e os meus irmãos, a minha família serão meus pais, meus irmãos. Se dentro da sua casa você mora com pai, mãe, irmão, tia, avó, a sua família são eles. E o restante da minha família, Andréia, não é família? Sim, são família, mas o núcleo familiar é o que quem mora com você debaixo do seu teto. O restante, mesmo você amando e sendo família, mas são parentes. Por que a gente está definindo essa limitação? A gente vai chegar lá. Então, se você mora hoje em dia, né? Você já saiu da casa do seu pai, da sua mãe. Se você mora com seu marido, com seus filhos, quem são sua família? Seu marido e seus filhos. No meu caso, quem são minha família?
São eu e meus 5 filhos, né? Porque são os meus filhos e os meus gatos, que também são os meus filhos. Então, é o meu núcleo familiar. O restante, por mais que eu ame de paixão muita gente que mora no meu coração, é parente. E por que eu tô fazendo aqui essa divisão? Pra gente poder, né? É como se fosse uma batalha, uma guerra. A gente divide para conquistar. E a gente tem que saber para quem a gente vai dar ouvidos e até que ponto, sabe? Porque quando você tá morando com seu pai e sua mãe e você é dependente financeiro deles, você tem que um respeito, né, com eles. Você tem uma certa satisfação a dar. Afinal de contas, você mora debaixo do mesmo teto e é sustentado, né? Você deve respeito aos seus pais. Agora, não estou dizendo que é para desrespeitar o restante dos parentes, mas você não precisa da satisfação. Você respeita, mas não tem satisfação a dar, né? Você tem satisfação a dar quem mora com você, debaixo do seu teto. E por que a gente está definindo isso? Porque quando a gente toma uma decisão, quer fazer algo e não se sente apoiado ou de certa forma discriminado, a gente tem que lidar com isso de formas diferentes. Se por exemplo, você hoje, né, vamos colocar assim, você hoje me assiste aqui, você ama o tarô, você se identifica com essa ferramenta, você gosta, mas você é menor de idade. Vamos dizer que você tem uns 16 anos. E aí você fala para sua mãe: mãe, eu quero um deck de tarô, né? Vamos dizer que você é estudante, não trabalha, não tem seu dinheiro, mora debaixo do teto da sua mãe, do seu pai, e você gosta do tarô e fala: mãe, eu quero um tarô, dá para comprar para mim? E a sua mãe vai olhar assim: tarô? Como assim? Né? E aí já começa aquele tabu, porque você tem que estudar, você tem que fazer um curso, você tem que entender, porque tarô não dá pra jogar de orelhada. A gente cansa de falar isso, né? A gente desenvolve uma intuição, mas o tarô é técnica. Você tem que entender, você tem que saber do que você está fazendo. E aí você tem que chegar, conversar, sem brigar, sem bater de frente, sem te desrespeitar. Você vai e pergunta: por que não pode? O que é que você tem contra, né? A gente tem que montar uma estratégia. Por que não? E aí, se você manter uma linha de diálogo, sua mãe ou seu pai vai conversar e vai expor o porquê eles não concordam. E dentro do que eles falarem, do que não concorda, você vai quebrando os tabus, né? Se de repente sua mãe falar: nossa, tarô, você vai virar cartomante, é tudo gente cambalacheira. Você vai explicar para ela que tarô é profissão, que tarô é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que tem muita gente ganhando dinheiro com tarô. Você pode entrar aqui no Instagram ou aqui no YouTube e mostrar um vídeo desses que a gente está falando, a gente está conversando, a gente vem fazendo vídeos sobre esses temas mais polêmicos desde segunda-feira. Pede ela para assistir.